sistema no qual eu estou preso tem vários processos da natureza, no qual eu experiencio. Porque quando eu entendo isso, eu posso transformar todo esse sistema a meu favor, percebe? Olá, Hare Krishna! Estamos aqui mais uma vez gravando o Splendor Talk Show e hoje eu tenho um entrevistado de Guaratinguetá, aqui do Vale do Paraíba. Ele é professor de yoga, tem um estúdio há 8 anos. Ele hoje deu uma palestra sobre os chakras, muito interessante. E fizemos o Om, que seria, na verdade, o Om é o mantra Hare Krishna condensado, segundo o Hridayananda Das Goswami. Exatamente. E estamos aqui, né, na Confraria Vegana. Olá, Hare Krishna. Hare Krishna. Tudo bem? Então, hoje vamos aqui a um aperitivo, vamos saborear um aperitivo típico aqui da confraria, que é um vegetal empanado na farinha de grão de bico. Muito bom, né? E eu queria fazer umas perguntas para ele, queria saber exatamente o que significa yoga. Yoga, sua parte mais profunda, é um reencontro a uma realidade oculta através do processo mental. A gente experiencia esse mundo através de um corpo, e esse mundo ele tem um equipamento que é um sistema mental no qual me faz perceber esse mundo. A partir do momento que eu percebo ele através de um processo limitado de informações, e eu concebo uma ideia sobre esse mundo, isso é chamado na tradição como Maya, né, ilusão. Então essa percepção individual, ela traz sempre um aspecto ilusório da existência. Existe uma realidade atrás disso, existe uma testemunha, um observador, uma alma que experiencia esse mundo através desse corpo, que ela na sua natureza busca se reconhecer. Então o yoga é esse movimento de buscar essa realidade oculta através dessa ilusão mental. Em determinado momento, Patanjali, atribuído a ele, ele faz um tratado que estabelece uma prática, uma forma de levar a mente a um estado de equanimidade que traga essa percepção da realidade. E aí yoga, nesse momento, se transforma num darsana, né? Num ponto de vista, numa escola que tenta levar a mente a esse aspecto de estabilidade para que a gente consiga, através da meditação, perceber essa realidade. Isso seria então o fruto da yoga, você chegar a uma plataforma. A ideia do yoga é conduzir a mente a um estado meditativo para que a gente consiga perceber esse princípio existencial mais fundamental do que simplesmente existir como todos os animais existem. E a yoga é composta de pranayama, né, que seria a respiração, né, e os asanas, que são as posturas. Sim. O yoga, ele, na sua forma mais pura, como eu estava colocando, ele é todo esse movimento. Qualquer movimento que eu faça buscando essa realidade, ele é yoga. Mas se você pensar na tradição da prática, né, segundo Patanjali, aí você vai ter uma estrutura que é chamada de Ashtanga. São 8 membros, né? Anga é membros, Asha, 8 membros que compõem uma prática do yoga. E ela vai se estabelecer com 2 princípios de estabilidade, né? Que uma é as disciplinas sociais, como tornar o meu entorno estável, né? Que é chamado de Yama, que são 5 princípios: não violência, verdade, controle dos desejos, não roubar, né? Que é asteia, e niyamas, que são outros 5 princípios que são chamados de disciplinas pessoais: tapas, disciplina, saucha, santosha, limpeza e aceitação, contentamento, ishwara, entrega, enfim. Essa base, né? O primeiro é chamado de Mahavrata, o grande voto, o princípio do yoga. Essas 2 bases, elas estabelecem as estruturas pessoais e sociais para que eu consiga levar minha mente nesse estado meditativo. E me diz uma coisa, é fácil a pessoa num mundo como o de hoje, né, que é tão turbulento e as pessoas correm tanto daqui para lá e tudo mais, como se pode adicionar isso na nossa vida, na vida das pessoas, no dia a dia dela? Isso é uma coisa, é uma prática que tem que ser praticada diariamente? Sim, é o sadhana, né? É o dia a dia. sadhana, sim. Exatamente. A continuidade desse processo vão ser os asanas que você colocou,
que é estabelecer uma firmeza através do meu corpo, uma harmonia, o suporte da minha consciência, que é o corpo, ele tem que estar harmonizado, estruturado, que seria essa parte do grosseiro para o sutil, dos asanas, o pranayama, que é estabelecer aí uma equilibridade das emoções mentais, a estrutura da energia vital, é todo um processo de regulagem, de harmonia desse sistema. E o último passo dessa estrutura seria a pratyahara, que é controlar os sentidos, né? Trazer os sentidos para dentro, onde a gente está absolutamente voltado a externalizar através de desejos, etc. Com isso, né, isso é chamado de Bahiranga, é a prática, é o dia a dia. Sim. Com isso eu conseguimos trazer a mente a um estado de concentração, que é chamado de dharana. O dharana, dhyana e samadhi, que são os três, samyama, esse grupo, né, que é concentração, meditação e samadhi, é o fruto dessa prática, é a capacidade de se concentrar. Sim, e me diz uma coisa, você tem um estúdio, Sim. Você dá cursos, Sim. E você, independente disso, como você chegou até yoga, na verdade? Eu tive um processo um pouco peculiar. Eu trabalhei na área de comunicação 24 anos, tive uma agência de propaganda, trabalhei com editora. E num determinado momento da vida começou a haver uma desconexão entre o que eu fazia e a minha expectativa da vida. E aí foi me levando para um processo de reavaliar aquilo que eu estava fazendo. Num determinado momento eu me deparei eu tive um sonho, e esse sonho me conduziu a buscar uma literatura, e eu vi um curso de pós-graduação em yoga, lato sensu. Eu achei, assim, para mim não tinha ciência que existia. Eu fui ver o conteúdo programático do curso, era a literatura que eu estava lendo. Isso tudo paralelo à minha parte profissional normal. E aí quando eu fui fazer o curso de pós-graduação, o yoga acabou entrando em minha vida, eu comecei a virar a minha prática, e aí desconectei completamente daquilo que eu estava fazendo. Nesse momento eu tinha 20 funcionários, mais de 20 anos de empresa, e aí eu decidi que eu não queria mais isso na minha vida. Então hoje você é um professor de yoga? Hoje eu sou um professor de yoga. Com a bênção eu consigo hoje viver estritamente do estudo, das palestras. Hoje a gente tem uma escola que já está com mais de 100 alunos, enfim, hoje eu consigo me dedicar exclusivamente ao yoga. Que maravilha! E me diz uma coisa, você tem já outros cursos agendados aqui na confraria, né? Sim, o Jean já é um parceiro, né, de algum tempo já, e a gente tem feito várias ações aqui, tem sido muito agradável. Eu acho que em julho, dia 20, a gente vai fazer uma imersão, um encontro, para discutir esses aspectos da filosofia, prática, enfim, todo esse mundo do yoga que nos leva a essa tentativa de perceber a vida objetivamente. E mesmo para as pessoas que não têm assim essa oportunidade de estarem sempre na natureza, uma coisa assim, que vivem nesse mundo, né, cidades grandes e tá, como que isso é acessível para adicionar na própria vida e fazer isso em casa, num apartamento, no meio da poluição, como é que fica? Porque a maioria das pessoas hoje tem uma vida assim, não são todos que têm a boa fortuna de estar em lugares mais saudáveis, né? E isso também vai adiantar fazer yoga nesse sentido? Você fez uma pergunta bem interessante, porque tem uma literatura, né, que é chamada Bhagavad Gita, que é um dos livros fundamentais da tradição védica, uma essência védica. E no momento, Arjuna, que é o guerreiro, ele está numa guerra, e Krishna, que é o conselheiro, e ele pergunta exatamente isso, né? Quando Krishna fala sobre o aspecto meditativo, etc., ele vai fazer, mas eu estou na guerra, como é que eu faço? Como é que eu faço para sentar, meditar no meio da guerra? Que é mais ou menos isso, né? Isso aí. Essa vida, como é que eu faço? Krishna responde para ele que o yoga se estrutura em duas bases, que é chamada de Abhyasa e Vairagya. Abhyasa significa uma prática constante, repetitiva, correta. Então, na vida da gente, o que a gente tem que estabelecer? Um processo de disciplina, no qual eu consiga repetir processos para estabelecer novos padrões. Então, isso em qualquer lugar, independente da minha vida, do que eu faça, eu preciso estar atento aos padrões no qual eu estou condicionado. E tentar mudar o padrão é uma questão de disciplina e prática. Essa prática constante me leva a um natural desapego, que significa eu vou percebendo a vida de uma outra forma e me desvinculando de alguns aspectos que me trazem conflitos. Porque o que você falou, basicamente, por que uma pessoa está correndo, está ansioso, está buscando,
porque ela cria situações mentais no qual ela gera ações que geram esse desconforto. Uhum. À medida que ela vai compreendendo a existência no seu aspecto um pouco mais profundo, ela vai se desapegando dessa correria toda. Sim. E aí mesmo em São Paulo ou aqui, nesse ambiente absolutamente agradável, a mente está estável. E aí a pessoa pode realmente ter uma vida, né? Porque na verdade as pessoas estão em um emaranhamento, né? De comer, dormir, fazer sexo, se defender, trabalhar. E aí a vida passa e as pessoas estão sempre buscando porque nunca encontram alguma coisa que realmente satisfaça. Então a yoga é um caminho para a pessoa já relaxar um pouco mais e poder, inclusive, é muito interessante a aula que você deu hoje, explicando cada alinhamento do nosso corpo, cada chakra que nós temos, né, pontos de abertura, correspondendo comportamento. Muito interessante. E isso é uma coisa que pode ser acessível a qualquer faixa etária, qualquer nível intelectual, qualquer religião, né? Isso é uma colocação fundamental, né? O yoga, ele é uma prática para estabelecer uma objetividade da vida. Levar a mente a uma capacidade de perceber a vida de forma objetiva. Sim. Existe um lado místico, mas eu acho que o principal ponto do yoga é fazer com que a gente consiga experienciar a vida da melhor forma possível. Conseguir prestar atenção nessa existência que é tão bonita. Olha, muito obrigada, viu? Imagina, a gente ficou muito feliz com esses esclarecimentos, porque as pessoas não entendem muito bem o que significa a palavra yoga, como é que pode praticar, isso é uma coisa de religião, o que é isso? Tem muita gente que ainda não sabe. Não. Então, não é? Então, esclarecer sempre é muito bom. Então, é isso, olha, viu? Qualquer um pode praticar yoga e ter todos esses benefícios que é realmente de viver a vida na amplitude, né? Tá bom? Eu que agradeço muito estar aqui, é uma honra estar conversando aqui nesse programa e espero ter esclarecido um pouco do que é o yoga para as pessoas. Muito obrigada. Até o próximo programa. E mais uma vez, Krishna Shakti Astute, que a força de Krishna esteja com você. Haribol.